Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens a respeito da Reforma Protestante. Então, nós não vamos fazer uma exposição de um texto específico, nós vamos, na verdade, fazer uma exposição de um tema, que é o tema Sola Fide, ou Sola Fide, certo? Que é uma expressão em latim chamada, ou que significa somente pela fé, ou somente a fé. Tá bom? Antes de mais nada, nós precisamos nos lembrar que a grande pergunta a ser respondida na Reforma Protestante foi: como o homem pode ser salvo? Essa era a grande dúvida e a grande questão. E a resposta dos reformadores, ela foi resumida em 5 pilares principais. O primeiro pilar do caminho para a salvação é que esse caminho é encontrado somente nas Escrituras. Sola Scriptura em latim. Então a palavra de Deus é o único meio pelo qual Deus nos revela o plano de salvação. O segundo pilar é o seguinte: o pecador é salvo somente pela morte de Jesus Cristo. Solus Christus. Então não são as obras, não são os méritos, não são os sacramentos, não são os sacrifícios ou não são as ofertas que nos salvam, mas somente a obra do Filho de Deus na cruz do Calvário. O terceiro pilar é que essa salvação é oferecida a nós pela graça de Deus. Sola gratia. Então, isso significa que Deus não nos salva porque nós merecemos, ou porque somos bonzinhos, ou bonitinhos, ou seja lá pelo que for. E também não significa que nós podemos contribuir com a nossa salvação, mas que Deus nos salva pelo seu grande favor, a sua graça. O quarto pilar é o sola fide. O único meio pelo qual nós recebemos a salvação é o caminho da fé em Jesus Cristo. Então não há nenhuma outra maneira de nós sermos salvos a não ser depositando a nossa confiança e a nossa esperança de perdão de pecados na obra do Cristo crucificado. E por fim, o quinto pilar é que todo esse processo tem como objetivo final trazer glória a Deus. Só lhe deu glória. Se Deus, isso é uma questão lógica. Se Deus nos deu a Escritura, se Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, se a salvação é pela graça, pela sua graça, e se até a fé que nós temos vem dEle, então não há nenhum outro motivo para orgulho do homem, porque a glória da salvação deve ser dada somente a Deus, tudo vem dEle. Então hoje nós vamos focar no nosso tempo no quarto pilar da reforma. É o nosso penúltimo estudo, semana que vem nós concluímos com o Sola Deo Glória. O Sola Fide é o tema nosso dessa noite. E na verdade o movimento protestante ele nasceu por causa da luta por esse artigo, o Sola Fide, somente pela fé. Para Lutero, essa não era só mais uma doutrina, dentre tantas outras doutrinas. Mas segundo ele disse assim: Sola Fide é o resumo de toda a doutrina cristã. O artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Como dizia a Declaração de Fé de Cambridge, eles disseram assim: negamos que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. O que isso significa? Que se uma igreja ou um cristão individual alegam ser evangélicos, como hoje em dia gostam de dizer, mas eles não compreendem, eles não pregam, eles não vivem conforme o sola fide ensina. Para os reformadores, eles não são igreja ele não é um cristão legítimo. É falso. É um cristão falso e é uma igreja falsa. E nessa noite, a minha intenção é dividir o nosso tempo em 3 partes. Primeiro, nós vamos tratar a respeito da situação desesperadora de Lutero antes dele perceber o sola fide nas Escrituras. Depois nós vamos olhar rapidamente para o texto que mudou completamente a visão dele sobre a fé. E o texto é Romanos 1, de 16 a 17. E em terceiro lugar, nós vamos observar os detalhes do que significa o termo sola fide, ou o que significa dizer que nós somos salvos somente pela fé em Cristo. Tá bom? Então nosso tempo vai tentar ser dividido dessa maneira. Vamos começar com o desespero de Lutero. Quando Lutero ainda era um monge, no começo da carreira religiosa dele, ele foi ensinado
que ele deveria tentar agradar a Deus por meio das disciplinas e dos exercícios espirituais. Então, por exemplo, os jejuns, a oração, a leitura bíblica, o autoflagelo, ele pegava um chicote e se chicoteava, os sacrifícios, as boas obras, etc. Quando ele lia a expressão na Bíblia, justiça de Deus, Lutero dizia que a sua alma se enchia de terror. Ele morria de medo. Porque todas as tentativas dele de satisfazer essa justiça de Deus deixavam ele cada vez mais com a consciência pesada. Então, por mais que ele tivesse que fazer essas coisas, ele nunca achava que estava bom. E certa vez ele escreveu o seguinte, olha o que ele disse. Eu não amava, na verdade odiava, aquele Deus que punia os pecadores. E com um murmurar monstruoso, silencioso, senão blasfemo, enfureci-me contra Deus. Esse era o dilema de Martinho Lutero. Ele tentava, mas ficava cada vez com mais raiva de um Deus que exigia tanto dele. Para quem já assistiu aquele filme Lutero, é um filme que eu indico você assistir, tem no YouTube. Por volta do minuto 7, você tem essa declaração dele ali no filme. Eu assisti esse trecho ontem e é bem interessante, é bem forte. Ele chega a questionar por que Deus o criou, se fosse para lutar, se era para lutar dessa maneira. Mas por que Lutero estava tão atormentado por essa questão? Acontece que a Igreja Católica Romana daquela época sustentava a seguinte crença a respeito do perdão dos pecados, a respeito da salvação e do homem ser aceito por Deus. Primeiro, eles diziam que o crente tinha à sua disposição a graça real. O que é isso? Era por meio da qual ele tinha o perdão dos pecados, caso ele confessasse esses pecados. Então, essa graça, ela acontecia no momento em que você pediu perdão, confessava aquele pecado, mas ela não tinha força nenhuma para tirar o pecado de você, para resolver o problema do pecado no coração. Mas então ele precisava se dispor da graça habitual, que é o segundo tipo de graça que a Igreja Católica Romana ensinava, que era o uso desses sacrifícios, pelos quais a alma começava a ser transformada em algo divino, e capacitava ele a realizar boas obras. Então, isso significa o seguinte, que você só é perdoado caso você confesse os seus pecados, e isso era algo que deveria ser feito constantemente, mas aliado também a essas obras de compensação, podemos dizer assim, do erro que você tinha cometido. E a ideia era, como diz o Timothy George, nesse livro chamado Teologia dos Reformadores, ele diz assim, a ideia era a de que Deus te deu a capacidade de ser justo com a obra de Cristo. Por isso, você deve crescer cada vez mais para conquistar a retidão. A vida cristã é assim, sempre uma busca e um esforço para se tornar justo, mesmo até na hora da sua morte. Ou seja, olha o que ele diz numa outra referência. Fazendo o melhor possível, era possível merecer um semimérito. Deus havia entregue a si mesmo a fim de oferecer a graça a todos os que fizessem o melhor que pudessem. Perceba isso. Assim, era possível ao pecador reivindicar algo de Deus. Até mesmo pedir coisas a Ele, com base nas suas próprias habilidades naturais e nas boas obras. Em outras palavras, era o seguinte, Deus já fez a parte dele. Agora é a sua vez de fazer a sua parte. Isso ainda é ensinado até hoje, sim ou não? Olha, a partir de agora é você que se vira. E esse era exatamente o problema de Lutero. Porque o medo de Lutero era que quando ele confessasse os seus pecados, ele deixasse um pecado passar desapercebido. Ele não lembrasse de algum pecado. Então, mesmo depois de fazer as confissões, ele ainda se flagelava e ele sempre vivia nessa angústia, com a dúvida, será que Deus me perdoou ou não? Ele tinha dois problemas. Um, esquecer pecados. O outro, não sabia se Deus tinha perdoado. Então, ele passava horas se confessando ao sacerdote. Sabe aquela capelinha que tem aquela telinha? Ele ficava ali horas e horas e horas confessando. E aí, quando ele saía, ele estava no caminho e ele voltava correndo, porque ele tinha lembrado de um pecado que ele não citou na confissão. E isso irritava tanto o sacerdote que ouvia, que ele tinha um mentor chamado Staupitz. E esse monge mentor chegou a dizer o seguinte para ele, com muita raiva. Ele dizia assim, olha aqui, irmão Martinho, se você vai confessar tanto assim, por que não faz algo digno de ser confessado? Mate a sua mãe ou o seu pai. Cometa adultério. Pare de vir aqui com suas tolices e pecados falsos. Chegou uma hora que o camarada que eu via falou, chega,
Vai fazer alguma coisa pesada para vir me confessar? Fica confessando essas pequenas coisas. E foi por essa razão que mais uma dúvida surgiu na cabeça de Lutero. Ele chegou a questionar: será que eu fui verdadeiramente contrito em minha confissão? Ou meu arrependimento foi motivado apenas pelo medo do juízo de Deus? Porque ele tinha tanto medo de ser consumido por Deus, que ele chegou nesse questionamento: será mesmo que eu estou arrependido? Ou é como o filho que está com remorso, que fez algo errado e sabe que vai apanhar? Aí ele chora: eu estou arrependido, nunca mais vou fazer isso. Será que não é por causa do medo? Então, você percebe que esse homem ele não tinha certeza nenhuma. Primeiro, ele não tinha certeza nem do seu verdadeiro arrependimento, se ele estava arrependido dos seus pecados. Ele não tinha certeza de ter confessado todos os seus pecados, talvez tivesse deixado passar algum. E ele muito menos tinha certeza se tinha alcançado ou não o perdão de Deus. Esse era o desespero desse homem, tanto que ele chegou a desejar nunca ter nascido ou criado humano. Ele chega a dizer isso: por que eu nasci homem, ser humano? Então o ódio contra ele mesmo, de tanto se machucar, se cobrar, obviamente esse ódio uma hora começa a virar contra Deus. Porque para Lutero o maior problema não era, palavras dele, não era se ele mesmo era uma ovelha ou era um bode, era um crente ou não. O maior problema dele era se Deus era bom ou mal, se Deus era libertador ou destruidor. Essa era a maior dúvida de Lutero. E eu quero que a gente sempre traga para o nosso contexto, para os nossos dias. Quantos não são os que hoje, no século XXI, não lidam com esses mesmos conflitos que Lutero lidava? Quantas não são as igrejas que dizem que você deve fazer a sua parte, caso contrário você vai perder a sua salvação? Não são tantas que fazem isso? Por exemplo, tem milhares de pessoas que pensam que Deus já fez tudo o que Ele podia para te salvar, mas agora o resto depende de você. E as pessoas dizem assim: você precisa escolher a Deus. E se você der uma chance para Deus, você ainda vai ter que fazer algumas coisas a mais ainda. Você não vai poder faltar nos cultos. Você vai sempre ter que dar o dízimo. Você nunca vai poder ir para outra igreja, fica só na nossa igreja. Você vai ter que vestir esse tipo de roupa. Você vai ter que guardar o sábado. Você vai ter que guardar os 10 mandamentos, enfim. E muitas pessoas fazem isso, mas a mesma pergunta que pairava na mente de Lutero, para na mente das pessoas hoje em dia. É só parar para pensar um pouquinho. A pergunta é: será que isso é suficiente? Quem me garante que eu me arrependi de verdade? E Deus? Será mesmo que Deus me perdoou? E se Cristo, essa é uma pergunta muito comum, e se Cristo voltar na hora em que eu estiver pecando, o que acontece comigo? Ou na hora em que eu faltar no culto e eu não estiver junto com a igreja, o que acontece comigo? Essa era a dúvida de Lutero. E talvez é a dúvida de muitos hoje em dia. Talvez não, é certeza. E talvez a dúvida sua. E você vai concordar comigo que esse tipo de vida, simplesmente uma vida religiosa, ou uma vida feita por medo do juízo de Deus, ela é desesperadora. Sim ou não? É uma vida cheia de incertezas. Não sei o que vai acontecer comigo. Será que tem algum caminho para você ter a certeza do perdão? Algum caminho para você ter a certeza da salvação? Algum caminho para você ter a certeza de que Deus se agrada de você e você tem um favor dele? Será que há algum caminho? Graças a ele há. E foi justamente isso que mudou tudo. O texto que mudou tudo. É o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Abra sua Bíblia aí. Romanos 1, 16 e 17. Esse é um dos textos chaves da Reforma Protestante, porque foi um dos textos chaves para Martinho Lutero. E foi essa passagem que mudou, de uma vez por todas, a convicção que ele tinha a respeito da justiça de Deus. Romanos 1, 16 e 17. Acompanhe comigo a leitura do texto. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego.
Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nesse verso aqui, a primeira coisa que nós vemos é que Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho. E o que era o Evangelho? Era a mensagem que ele pregava e o que o Evangelho representava. Se você olhar o versículo 15, Paulo tinha dito que estava disposto a ir para Roma pregar o Evangelho ali. E aqui a gente precisa se lembrar que a carta aos Romanos ela é uma carta missionária, mais do que teológica. É uma carta muito profunda teologicamente, mas ela é uma carta missionária. Por quê? Porque Paulo queria ir para a Espanha, que era acima de Roma, para pregar o Evangelho ali na Espanha. E aí qual era a intenção dele? Era que a igreja de Roma o enviasse financeiramente e o apoiasse em oração. Então, o problema é que a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo. Só alguns irmãos o conheciam. Por isso ele precisou fazer uma autoapresentação para a igreja. E ele faz essa apresentação por meio daquilo que ele cria e daquilo que ele pregava. Então, por isso, quando você lê Romanos, Paulo está apresentando o centro do Evangelho. O cerne da sua mensagem, daquilo que ele pregava. E ele tinha essa intenção de se apresentar para os romanos. E era por este Evangelho que ele não se envergonhava. Mas a pergunta é por que ele não se envergonhava desse Evangelho? O versículo 16 continua dizendo: porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte aqui: o Evangelho é a demonstração da habilidade de Deus, da capacidade, da força de Deus ao salvar o pecador que crê. Então, se há algo que mostra o poder de Deus, é o Evangelho, que perdoa e torna justo qualquer homem pecador por meio da fé. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então essa mensagem, ele diz, primeiro era para o judeu, mas depois também foi estendida aos gregos, que eram os gentios, né, os demais povos, além do povo judaico. E aí no versículo 17, Paulo explica por que esse Evangelho é o poder de Deus. Ele diz: pois no Evangelho Deus revela a sua justiça. A palavra revela aqui traz a ideia de quando você acorda e abre a cortina do seu quarto. O Evangelho descortina, expõe, descobre, torna claro a justiça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. A integridade de Deus, a retidão de Deus é exposta por meio do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo: o Evangelho, é pelo Evangelho que Deus mostra a todos os homens o quanto Ele é justo e o quanto Ele é santo. Aí a pergunta é: como assim? Se a gente parar para pensar, qual que é a mensagem do Evangelho, a gente vai entender o que Paulo está querendo dizer aqui. O Evangelho, é interessante isso. Se você quer evangelizar alguém, lembra dessas 4 palavrinhas. Elas ajudam a pregar o Evangelho, a evangelizar. 4 palavrinhas principais que consiste o Evangelho. A primeira palavra é pecado. Então, o Evangelho diz que todos nós pecamos. E todos nós estamos aquém da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. A ideia de carecer é de que nós estamos correndo uma corrida, mas nós não conseguimos chegar na linha final. Então nós estamos aquém do sucesso. Nós não conseguimos chegar lá. E o pecado não é só aquilo que nós fazemos, mas é algo que nós somos. O pecado faz parte da nossa natureza. Então, quando Adão peca, todos nós também caímos em pecado, porque ele nos representava no Éden, representava a raça humana. E Lutero entendeu que o pecado não era apenas algumas obras prazerosas que nos viciam e que nós fazemos de vez em quando. As pessoas às vezes pensam assim: não, mas eu não sou tão pecador, nunca matei, nunca roubei. Não é isso que as pessoas dizem? Para eles isso é o pecado. Mas Lutero entendeu que essas obras grandes, lembra que o camarada, o monge mentor dele dizia: vai matar alguém, isso é um pecado. Mas Lutero entendeu que pecado não era só isso, isso era pecado também. Mas o pecado era uma energia incontrolável que o dominava. Mesmo que ele não fizesse nada. Então a situação do ser humano diante de Deus, e o que Lutero chamava de corandeu, que significa diante de Deus, na face de Deus, a situação do homem corandeu,
era de completa nudez. O homem não tem nada ao que recorrer. A segunda palavra do Evangelho é Deus. Deus, por ser justo, Ele tem de punir todo e qualquer pecado. Deus não pode simplesmente, como muitos dizem por aí em filmes, músicas, evangélicos, que acabam querendo evangelizar, dizendo o seguinte: Deus dizer assim, não tem problema, eu vou fingir que o seu pecado não aconteceu, eu te perdoo. A minha pergunta é, Deus pode fazer isso? Simplesmente dizer, você está perdoado? A resposta é não. Porque se Deus fizer isso sem punir o mal, Ele deixa de ser um Deus perfeito. Ele se torna um Deus injusto. O pecado precisa ser punido. Então, aí entra a terceira palavra do Evangelho: Cristo. É aí que entra um outro atributo de Deus. Se Deus é justo, Ele tem que punir o pecado, o outro atributo é o amor. Deus é amor. Então, ao invés de nos castigar justamente pelos nossos pecados, Deus envia o seu Filho. Deus envia Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, para morrer no nosso lugar. Então, Cristo, lembra que Adão é o nosso representante no Éden? E ele cai e ele falha. Mas o Evangelho diz que Cristo é o nosso representante agora na cruz do Calvário. Então ele sofre a condenação que nós merecíamos por causa de Adão. E por causa do nosso próprio pecado. E porque ele é Deus, o Pai o aceita como substituição em nosso lugar. Então agora sim nós podemos ser perdoados. Porque alguém já pagou o preço da dívida que nós tínhamos para com Deus. A justiça foi feita em Jesus Cristo, mas não em nós. Isso se chama graça. E é aí que entra a quarta palavrinha do Evangelho, que é fé. Então, esse presente ele é estendido somente para aqueles que se arrependem dos seus pecados e para aqueles que creem nessa mensagem de salvação e se entregam totalmente a esse Cristo crucificado. Então, a esperança do crente, a esperança dele de salvação, não está no que ele pode fazer por Deus, ou o que ele pode fazer para se salvar. Mas a esperança daquele que tem fé em Jesus está naquilo que ele já fez lá na cruz. Ele confia na obra de Cristo. É por essa razão que Paulo diz nesse texto que no Evangelho Deus revela a sua justiça. Ele aplica essa justiça em quem? No seu Filho, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação. Então, isso é interessante, Deus não te perdoa à toa. Deus não nos perdoa à toa. Deus mesmo paga o preço por nós. Então esse é um presente de graça. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu porque Ele nos ama. Esse é o Evangelho. E esse presente é recebido unicamente e exclusivamente por meio da fé em Jesus. É isso que Paulo diz. Por meio da fé. Olha o que ele diz no 17 ainda. Ele vai dizer de fé em fé. Sabe o que significa aqui? A Igreja Católica Romana, naquela época de Lutero, interpretava assim. Então, a salvação é alcançada no Evangelho, mas de fé em fé. Então, um degrau, outro é gradativo, você tem que sempre ficar construindo as coisas. Lutero compreendeu que se a justiça de Deus se revela no Evangelho e Cristo morreu em nosso lugar, não é de fé em fé como se fosse degrau. Em outras palavras, é como a versão da NVI traduz. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, desde o começo até o final pela fé. De fé em fé. Isso aqui não é algo novo, porque Deus disse que seria assim desde o Antigo Testamento. Olha o que Paulo diz. Como está escrito. Escrito aonde? Escrito na Escritura. O justo viverá pela fé. Em outras palavras, traduzindo aqui para o nosso contexto, o que Deus disse nas Escrituras é o seguinte: a vida é experimentada por aquele que crê naquilo que Deus diz. Quem faz isto é justo diante dele. Não são coisas que você faz, mas é a fé que você deposita nele.
Então, aqui, Paulo está citando Abacuque 2,4. Nós estudamos o livro de Abacuque aqui há alguns meses. Não precisa abrir lá, mas ali naquele texto, Deus está dizendo o seguinte dentro do contexto. Mesmo que Judá fosse atacada pelos seus inimigos, aqueles que confiavam nas promessas de Deus seriam preservados com vida. Mas os ímpios, os rebeldes, seriam totalmente destruídos. Judá tinha pecado contra o Senhor, Deus ia levantar uns inimigos contra ele, os assírios, e eles viriam contra Judá para acabar com todos. Mas ali Abacuque, Deus, por meio de Abacuque, revela ao povo: aquele que crê nas minhas promessas, que é crente de verdade e não está sendo hipócrita, desviado da verdade, se você confia, você vai ser preservado com vida. Então, eles vão entrar na sua casa, vão pegar todos aqueles que não me temem, estão mentindo para si mesmos, mentindo para mim, sendo hipócritas, mas não vão te matar. O justo viverá pela fé. Então, isso é o que Deus sempre fez, desde o Antigo Testamento. Deus prometeu que aquele que confiasse naquilo que ele mesmo diz, ia ser considerado justo por ele. Então, por essa causa, essa pessoa ia ser liberta do juízo contra o pecado. Por isso, a vida que escapa do juízo contra o pecado, ela está na fé. E na fé que confia nas promessas de Deus. É isso que Paulo terminou dizendo no versículo 17. Por isso, quem crê é considerado justo por Deus e é liberto do juízo. E foi justamente isso que Martinho Lutero entendeu. Quando esse texto ficou claro na sua mente, ele disse: aqui senti que estava nascendo completamente de novo e havia entrado no próprio paraíso através de portões abertos. Naquele momento, as escamas dos seus olhos caíram. E é justamente isso que acontece quando você para de pensar na aceitação de Deus como uma resposta ao que você pode ou deve oferecer para Ele. Quando você entende que você nunca poderia satisfazer as exigências de um Deus santo, e entende que esse próprio Deus pagou o preço do seu pecado, e que esse mesmo Deus oferece o perdão gratuitamente por meio de Jesus, quando você compreende isso, a sua visão do que é ser justo muda. Porque justo não é quem faz ou tenta fazer coisas boas, mas é alguém que, apesar de ser um pecador, crê no Cristo crucificado e no perdão que Deus concede a todos os que exercem fé no Cristo crucificado. Isso é ser justo. Por isso, se alguém disser para você: não, mas você peca, quem disse que você pode ser crente? Não pode mais. Agora virou santo, não é isso que as pessoas dizem? Você pode dizer: mas justo, segundo Deus, não é quem vive sempre na linha. Justo é quem confia no Cristo crucificado. Isso é ser justo. Isso nos leva à terceira parte do nosso tempo. A doutrina da justificação somente pela fé. Sola fide. Em resumo, o ensino de Lutero sobre o sola fide, ele se constitui em 3 pontos. O primeiro ponto é a respeito da imputação de justiça alheia. Não é palavrão, tá? Imputação de justiça alheia. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre esse assunto é o que significa justificação. Está vendo lá em cima? A justificação pela fé somente. O que é justificação? Uma palavra que nós precisamos saber se somos cristãos. Se você não sabia até agora, você vai ter a oportunidade de aprender algo novo. E poder ensinar para alguém, porque a gente só aprende quando compartilha. Certo? Eu estava comentando com o pessoal que tem servido aqui com as músicas. E é interessante, você vai procurar nos livrinhos, nas músicas atuais, uma música que fale a respeito de justificação. Quem lembra da última música que você ouviu falar sobre justificação? Eu não achei nenhuma. E essa é uma palavra cara para o cristianismo. Se o cristão não entende justificação, ele tem dificuldade com entender o que é ser salvo pela fé. Vamos lá. Quem sabe a gente vai ter que começar a compor músicas aí, né, sobre justificação, vai ter imputação e seja lá o que for. Mas vamos lá. Justificação. Em termos bem simples, justificação é o ato ou a ação de Deus que declara, que considera as pessoas livres de culpa e aceitáveis diante dele. Então, justificação é algo que Deus faz. Ele diz: eu te considero justo, porque você confia naquilo que eu disse. Ok? Isso é justificação. A segunda coisa a respeito desse texto é que na época de Lutero, a igreja
ela era retratada como muitos consideram a igreja hoje, como um hospital. Já ouviu isso? A igreja é um grande hospital. Mas a ideia da Igreja Católica Romana era a seguinte: você chega até esse hospital doente, certo? E ali Deus te dá o remédio. Você passou na porta da igreja, Deus te dá um remedinho. Mas você deve tomar esse remédio constantemente para ser curado. E você vai melhorando ao longo do tempo. Você não é curado na hora, e vai sendo curado gradativamente. Um teólogo da época, Gabriel Biel, ele dizia o seguinte sobre Jesus. Ele dizia: na verdade, Jesus já salvou o seu povo preparando o remédio. Ele continua a salvá-los diariamente, expulsando a doença. E ele os salvará no final, dando-lhes uma saúde perfeita e preservando-os de toda doença. Até aqui, a gente diz amém. Ok. Mas olha o que ele continua dizendo. Ele preparou o remédio ao instituir os sacramentos medicinais, a fim de curar as doenças infligidas por nossos pecados. Essa ideia de igreja como um hospital, ela é aplicável até certo ponto. Só que há um veneno nessa ilustração. Você consegue perceber o veneno? O veneno é que o remédio é algo que você toma para ficar melhor. E esse remédio é a prática dos sacramentos. Até hoje em dia, a Igreja Católica Romana defende isso. Os 7 sacramentos são os remédios para curar você do seu pecado. Temos algum católico aqui? Ou já foi católico? 7 sacramentos: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia ou participar da ceia, reconciliação ou penitência, sacrifícios, rezas. 5º, unção dos enfermos. 6º, ordem. E 7º, matrimônio. São os 7 sacramentos. Então, com base nessa imagem de igreja como hospital, o processo, o avanço do cristão na graça é uma cura gradual das feridas do pecado. Quanto mais você participa disso, você está tomando o remédio que ele já te deu. Agora é com você. Se você parar, você vai continuar doente. Só que a ideia católica de igreja, assim, um hospital, era mais ou menos essa aqui que está no quadro. Então, não sei se você consegue enxergar, mas o autor Franklin Ferreira, pastor batista, ele usou isso na última conferência da Fiel. E eu simplesmente copiei, colei e joguei aqui para nós compararmos. Olha o que ele diz. A visão católica romana de justificação. Primeiro, é um ato de cura. Lembra? Deus te declarar justo é um processo. Certo? Segundo, nós temos a imagem de um hospital. Terceiro, nós temos a ideia de que a justiça é inerente. Ou seja, está dentro do crente. Lembra? Deus já fez a parte dele, colocou a justiça dentro de você. Agora você tem que desenvolver essa justiça. A justificação, ela é transmitida aos poucos. Então Deus não te declara justo de uma vez por todas. Deus vai te declarando justo ao longo da sua caminhada. Então a justificação começa pela fé, mas ela continua com os sacramentos e as boas obras. Então não é de fé em fé. É de fé em sacramentos. De fé em obras. Em penúltimo lugar, nós somos justificados agora com base naquilo que nós seremos no futuro, quando nós somos curados. Então, sabe o que Deus diz? Ele diz, se você continuar nesse caminho, um dia você vai conseguir ser curado. Então, eu vou te dar salvação baseado no que você pode ser lá na frente. Mas se você parar, eu vou ter que tirar a sua salvação, porque você não vai ser curado. E 99 não é só a Igreja Católica Romana. Por incrível que pareça, você pegar isso aqui e comparar, e até mostrar para um evangélico, ele vai dizer, é isso mesmo, amém. E por fim, o que leva a essa teologia? O nosso destino eterno é incerto. Porque eu não posso ter certeza de nada. Mas o que Lutero fez? Ele mudou a figura médica da igreja e ele usou a figura de um tribunal, uma corte judicial. E aí ele passou a usar a linguagem forense para falar sobre justificação. E a palavra que ele usa é imputação. Imputação significa culpar alguém por um crime, ou um crime qualquer. Então, qual que era a ideia de Lutero? Ele diz assim, 2 coisas. Primeiro, Deus imputa a Cristo os nossos pecados.
Então, ele coloca sobre Cristo os nossos pecados. O nosso crime vai sobre ele. E por isso ele nos perdoa. Mas também, em segundo lugar, olha que fantástico. Muitas igrejas, viu, Adilson, você chegou a citar, né? Elas até defendem a primeira parte, mas não a segunda da imputação. A segunda parte da imputação é que ele não só nos perdoa, porque o nosso crime foi para Jesus, mas é que ele imputa a nós a justiça de Cristo. Em outras palavras, é o seguinte: quando Deus está olhando para a cruz, para Cristo ali na cruz, quem Deus está vendo? Nos vendo, pecadores. E por isso ele descarrega a justa ira dele contra o seu próprio filho. Porque nós merecemos ser condenados. E o nosso pecado está sobre ele. Mas, uma vez que a dívida foi paga, Deus não só nos perdoa, mas ele nos coloca, entre aspas, a capa de justiça de Cristo. Em outras palavras, quando Deus olha para a cruz, ele nos vê. E quando Deus nos vê depois da cruz, ele vê a justiça do seu filho. Ele vê Jesus Cristo. Então, se você é crente, hoje, quando Deus te vê, ele vê Jesus. Isso até me arrepia. Porque se eu pecar, ele continua vendo Jesus Cristo. Se ele voltar e eu estiver pecando, ele continua vendo Jesus Cristo. É por isso que ele ouve as minhas orações. É por isso que ele perdoa os meus pecados constantemente. Isso significa que nós não somos curados gradualmente do pecado. Mas sim que nós somos curados de uma vez por todas, na vitória completa de Cristo lá na cruz. Então, apesar dos nossos pecados, de que eles não tenham sido totalmente removidos, você sabe muito bem que você continua pecando, sim ou não? Hoje, eu não preciso nem perguntar, eu tenho certeza que você pecou muito, porque eu pequei também. Nós continuamos pecando. Mas a ideia de imputação e de justificação é que esses pecados deixam de ser denunciados contra nós. Então Deus não nos vê mais como merecedores de juízo, como devedores, mas Ele nos vê como o seu Filho Jesus. A dívida já foi paga. E Lutero descreveu esse ato como uma doce troca entre Cristo e o pecador. E ele disse assim: portanto, meu querido irmão, aprenda Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda esperança em si mesmo, e diga: Tu, Senhor Jesus, és minha justiça, e eu sou o teu pecado. Olha esse final da frase de Lutero. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que não sou. Isso é justificação. Cristo morre pelo nosso pecado e nós vivemos agora pela justiça perfeita dele, concedida em nosso lugar e favor e recebida pela fé somente. Assim, então, a visão da justificação muda de um hospital para uma corte judicial, um tribunal. E aí a ideia de Lutero é a seguinte, eu coloquei do lado para a gente comparar. Se por um lado a visão católica é que a justificação é uma cura, é um processo, para Lutero e para os reformadores, a justificação é um ato forense, é uma declaração. Deus diz: você está justificado. Ponto final. Já te justifiquei. Segundo, se nós temos a imagem de um hospital, na visão reformada nós temos a imagem de um tribunal de justiça. Muda totalmente, né? Nós temos um juiz e você é o réu. E esse juiz se torna o réu para que você não seja mais condenado. Em terceiro lugar, nós temos a justiça inerente na visão católica. Então, dentro do crente há algo que ele pode aperfeiçoar. Na visão reformada, a justiça é alheia. É a justiça de Cristo, não é o que eu posso fazer, mas é o que Ele é e o que Ele faz. Em outro lugar, a justificação ela era transmitida na visão católica. Aos poucos, você vai sendo justo aos poucos diante de Deus. Na visão reformada, a justificação é imputada, é de uma vez por todas. Você continua pecando, mas Deus já o considera justo. Lembra que começa pela fé, mas continua pelos sacramentos. Na visão reformada, é pela fé somente, do início ao fim, de fé em fé. Nós somos, em penúltimo lugar, justificados agora, não com base no que nós vamos ser lá na frente. Então aquele medo, né? Se você não se aperfeiçoar, você não vai ser salvo.
Mas nós somos justificados agora com base na obra completa de Cristo. O que Ele já fez nos justifica. E aqui então nós temos a maior diferença, que é o final. O nosso destino eterno, ele é incerto? Sim ou não? Ele é garantido. Eu descanso nisso. Por quê? Porque eu já fui declarado justo por Deus. Primeiro ponto, imputação da justiça alheia. Ficou claro? Segundo ponto, da justificação pela fé somente. É que é somente pela fé. Lutero, ele insistia que esse processo acontece pela fé somente, sola fide. Mas o que isso significa de fato? Eu quero que você pense um pouquinho aqui. Se você perguntar na rua, a grande maioria das pessoas vai dizer que tem fé. Sim ou não? Nós saímos por aí, então o pessoal que está dentro do boteco ali vai dizer, não, eu tenho fé. Você crê, tem uma grande fé. E muitas pessoas até publicam nas redes sociais, né, aquela frase famosa, né? Foco, força e fé. Fé em Deus, que Ele é justo, e aí entra o funk também, do Rio de Janeiro. No final das contas, todos têm fé. Mas que fé que essas pessoas têm? Porque muitos entendem a fé como uma confiança em si mesmo. Então eu tenho fé que eu vou conseguir resolver as coisas. Ou elas vão dizer que têm fé, mas elas acreditam em uma força maior. Qual é essa força? Não sei, uma força maior. Ou a pessoa diz que tem fé, mas ela usa essa frase na ideia de que no final tudo vai dar certo. Então tenha fé, porque no final tudo coopera para o bem, no final tudo vai dar certo. Ou a pessoa pode dizer que tem fé como uma marca da perseverança que ela tem. Eu nunca vou desistir porque eu sou uma pessoa de fé. Outros vão acreditar que a sua própria fé é o que vai salvá-la. E essas pessoas dizem assim, eu tenho uma fé muito grande, por isso eu vou ser salvo. Sou uma pessoa de muita fé. Mas a pergunta é, será que Lutero dizia que somente a fé é alguma dessas fés que eu citei aqui? É óbvio que não, né? Para Lutero e para os demais reformadores, ele diz assim, a fé, preste bem atenção nessa declaração de fé, ou nessa explicação do que é fé. A fé é o reconhecimento de que pecadores não têm nada em si mesmos para barganhar com Deus. Fé, então, é estender mãos vazias em direção ao Cristo crucificado. Uau! A visão de fé muda completamente. Porque para os reformadores, sabe o que fé é? Fé é uma autodenúncia. Fé é você reconhecer de que você não tem nada e você não tem com que barganhar com Deus. Então, o significado básico da palavra fé é crer, é confiar. Para a teologia reformada, a fé é entendida como a crença pessoal, como uma dependência. É a ideia de você se agarrar e você segurar em Cristo. Isso é fé. Diferente do que muitas pessoas pensam por aí, o que importa não é o tamanho da fé do crente. A pessoa vai dizer, eu tenho uma grande fé. Mas o que importa é no que ou em quem ele deposita essa confiança. Então eu contei essa ilustração no acampamento, né? Imagine que eu acorde num belo dia pensando, sonhei que sabia voar, e eu acordo pensando que eu sei voar. Eu chego para a Tamires e falo, eu vou voar. E eu faço uma asa com as penas da galinha da vizinha, e subo no mais alto prédio de Atibaia, e ali eu digo, eu vou voar, porque eu sei voar, eu acordei assim, eu creio, eu tenho uma enorme fé, uma enorme confiança de que eu sei voar. E pulo de lá. O que vai acontecer comigo? A piada de pastor. Vai acontecer o que aconteceu com o peixe. Atum. Entendeu a piada? O atum é o peixe. Eu vou me transformar em um atum mesmo, espatifado no chão. Eu vou voar. Não vou voar. Por quê? Apesar de ter uma grande fé, eu estava crendo em uma mentira. Agora, se eu tenho uma pequena fé, e na hora que vou pular, digo, peraí, mas eu não sei voar. Eu não consigo voar. Mas a minha fé de que eu vou é muito maior. Mas essa pequena, olha, melhor não ir. Essa pequena fé me salva da morte. Essa é a ideia dos reformadores. Em si mesma, a fé não salva.
A fé por si só ela não justifica. Não é o tamanho da fé que garante a sua salvação. Então ninguém vai ser salvo se teve fé ou não. Porque tem muita gente que diz que tem fé. A pessoa só é salva se ela depositou a fé dela no Cristo crucificado. Então eu vou usar uma outra ilustração aqui para vocês. Imagine um grupo de pessoas. Imagine vocês. Vocês decidem, vamos como igreja ajudar alguns mendigos e moradores de rua. E aí numa madrugada fria vocês decidem fazer uma sopa ou levar alguns cobertores para os moradores de rua. E aí, a pergunta é a seguinte: há algum mérito para aquele mendigo ou para aquele sem-teto no ato dele estender as mãos para receber o prato de comida ou cobertor que você está dando? Há alguma honra, algum mérito nele em fazer isso? Ele só tem que aceitar o que você está dando. Com certeza o mérito está, entenda o que eu estou querendo dizer, está em quem está fazendo isso. É você que está fazendo aquilo para ele. O Timothy George vai dizer o seguinte: ter fé é aceitar a aceitação que é nossa em Jesus Cristo. Então ter fé é você dizer: eu não tenho nada, e eu aceito o que o Senhor me dá. Isso é ter fé. Isso significa que não importa o tamanho da fé daquele que descansa em Jesus. William Perkins, ele vai dizer o seguinte, essa frase é interessante: a verdadeira fé, mesmo fraca e vacilante, é como a mão de uma criança ou de um homem aleijado que, embora frágil, é capaz de se esticar para receber a esmola de um príncipe. E por isso mesmo, uma fé fraca é capaz de compreender e receber Cristo com todos os seus benefícios. Aqui é uma aplicação fantástica para as nossas vidas. Isso significa que mesmo quando você peca, ou mesmo quando você tem uma fé pequena, uma fé cheia de dúvidas, cheia de incertezas, como a maioria dos crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento tiveram, você pode descansar, porque você deposita essa pequena fé, essa confiança na obra do Cristo crucificado. Então não são as quedas ao pecado, ou não são as coisas boas que você faz que determinam o seu destino eterno, ou determinam se Deus te aceita ou não. Mas o que determina a aceitação de Deus é a obra que Ele já realizou na cruz, em seu Filho. Isso se é que você se agarra a Jesus Cristo. Se é que você estende as mãos e diz: eu quero segurar nisso, eu quero ser salvo. Então a ideia, essa frase aqui foi uma das mais fantásticas que eu vi quando estava estudando. Franklin Ferreira vai dizer o seguinte: a ideia é a seguinte: o julgamento vindouro já foi antecipado. E nessa vida, aquele que crê somente já foi declarado completamente justo. É como se você já tivesse ido para o juízo final, fosse absolvido e voltasse para viver nessa terra. Então nós podemos viver para Deus, e mesmo apesar das quedas, não ter medo de um dia chegar no juízo e ter esquecido de confessar um pecado, aquilo que nós fizemos escondido e ninguém sabe. E ali Deus nos condenar e dizer: você é indigno de entrar no céu, e passarmos vergonha diante de todos. Não, nós já fomos julgados. E a sentença no nosso laudo, no nosso arquivo está escrito: justificado, perdoado. E Ele nos coloca de volta aqui na vida, nesse mundo. Portanto, a fé não é meritória, a fé não faz nada. Ela é passiva. Ela recebe a obra de Cristo no nosso lugar para a nossa salvação. Algo interessante, aqui é fantástico, é que se você já está se sentindo um nada por ser salvo pela fé, olha o que as Escrituras dizem a respeito da fé. Ela diz que a fé não é algo que vem de nós, mas a fé é um presente dado por Deus. Alguns textos que mostram isso. Paulo diz isso em Efésios 2, de 8 a 9. Ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Pensa aqui um pouquinho. Se fé fosse uma obra nossa, nós teríamos algum mérito. E no final das contas, nós teríamos algo pelo qual nos orgulhar. Não, sabe por que eu fui salvo? Imagina alguém chegar no céu: sabe por que eu fui salvo? Porque eu tive fé em Jesus. Eu confiei no crucificado. Paulo está dizendo: não é. Fé não vem de você. Porque se viesse de você era uma obra.
apesar de ser uma coisa intelectual, de dentro de nós, ela seria uma obra, seria algo que você produz. É por isso que os discípulos de Jesus disseram em Lucas 17:5, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. É o Senhor quem aumenta a nossa fé. Foi isso que o pai de um menino endemoniado reconheceu quando Jesus disse para ele, em Marcos 9, 23 e 24. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. As pessoas gostam de usar essa frase, né? Mas olha a resposta do pai do menino. Imediatamente o pai do menino clamou, eu creio. Ok, mas o que ele diz? Ajuda-me na minha incredulidade ou falta de fé. Peraí, você crê ou não crê? Eu creio, pouquinho. Mas me ajuda na minha falta de fé, porque eu não creio o suficiente. É o Senhor quem pode me dar fé. Foi justamente isso que o autor de Hebreus disse em Hebreus 12, 1 e 2. Ele diz assim, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus. E olha o que ele diz a respeito de Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Sabe o que isso significa? Que Jesus Cristo cria, gera, produz a fé em nós. E Ele consuma, Ele aperfeiçoa essa fé em nós. Por isso, se você crê, não há mérito nenhum em você. A glória da salvação é toda dada a Deus. O terceiro ponto, eu vou caminhar um pouco mais rápido, é o pecador e justo ao mesmo tempo. Era isso que Lutero dizia. Isso significa que por causa da justificação, o cristão é alguém que sempre é sempre e completamente justo e pecador ao mesmo tempo. O que Lutero chama de simul justus et peccator. Ao mesmo tempo justo e pecador. O que isso quer dizer? Primeiro, que com respeito à nossa condição humana caída, nós somos e sempre seremos nessa vida pecadores. Sempre. Mas, em segundo lugar, para os cristãos, a vida nesse mundo não é uma tentativa duvidosa, lembra? De ser aceito por Deus. Em certo sentido, nós já estivemos, como nós falamos, diante do julgamento de Deus. E nós somos absolvidos por causa de Cristo. Então nós somos também sempre justos. Sempre pecadores e sempre justos. Declarados justos por Deus. Ou seja, de um lado, completamente justos pela obra de Cristo. Por outro lado, continuamos pecadores por causa do nosso pecado. Lutero explicou isso da seguinte maneira. Ele disse, somos verdadeira e totalmente pecadores. Com respeito a nós mesmos e ao nosso primeiro nascimento. Inversamente, já que Cristo nos foi dado, somos santos e justos, totalmente. Então, de diferentes aspectos, somos considerados justos e pecadores ao mesmo tempo. E sobre esse último ponto, os críticos de Lutero diziam o seguinte, talvez você já comece a pensar sobre isso. Bom, tudo bem, olha o que esse Duque de Jorge, ele disse. A doutrina de Lutero é boa, mas sabe para quem que é boa? É boa para os que estão morrendo, porque eles confiam em Jesus, vão ser salvos, ótimo. Mas não é boa para os que estão vivos. Por que essa doutrina era boa para os que estavam vivos? Porque pensa um pouquinho. Quando Lutero ressalta tanto a iniciativa de Deus na salvação, será que ele não abriu uma porta para que os cristãos vivessem despreocupados em relação a observar o que Deus diz? Por exemplo, muitos já disseram isso, já ouvi. Mas já que eu sou salvo pela graça, e que nem a fé vem de mim, e já sou justificado, então não preciso fazer mais nada. Eu vou simplesmente viver do jeito que eu quiser, porque no final das contas eu já tenho a certeza da salvação. Já ouviu isso? Já falou isso? Lutero entendeu essa questão e ele respondeu o seguinte: de maneira alguma nós somos justificados pelas obras, mas elas seguirão a fé, como se fossem os seus frutos. Para Lutero, o fruto da justificação, ele vai dizer que é a fé ativa no amor. Ou seja, ele diz assim, o cristão não vive em si mesmo, mas ele vive em Cristo e em seu próximo. Timothy George vai explicar isso. Ele diz assim, presta atenção nessa citação, ela é interessante. Por outras palavras, a justificação pela fé somente me liberta para amar o meu próximo desinteressadamente. Porque lembra, antigamente, Lutero tinha que ajudar o outro, por quê? Porque tinha medo de ser julgado. Mas quando eu sou justificado, eu sou liberto para poder amar você sem nenhum interesse. Ele diz, por causa dele mesmo. Eu consigo amar você por causa de você mesmo, não por medo de ser julgado por Deus. Como meu irmão
irmão ou irmã, não como meio calculado para meus próprios objetos desejados. Visto que não mais carregamos o insuportável peso da autojustificação, estamos livres para ser de Cristo, uns para os outros, para nos consumirmos em favor dos outros, mesmo como Cristo também nos amou e deu a si mesmo por nós. Não é nos amor, mas nos amou. Então, quando nós somos justificados, o peso de fazermos as coisas para alcançar o alto padrão de Deus sai das nossas costas. E por isso nós podemos servir aos outros, podemos obedecer a Deus, não por medo ou para sermos aceitos, mas por prazer, por amor, por obediência àquele que já realizou paz conosco. Em resumo, algumas aplicações para nós. O ensino bíblico da justificação, resgatado pelos reformadores, é o seguinte. Primeiro, vamos ler juntos. Todo homem enfrenta o tribunal de Deus, devendo responder por si mesmo diante de Deus. A primeira coisa que os reformadores disseram foi isso. Então a igreja não pode te proteger disso. A visão católica romana é a de que se você está dentro da igreja e participa dos sacramentos, o que acontece com você? Você está justificado. Aliás, esse é o ensinamento de muitas igrejas por aí. O que eles dizem? A salvação se encontra somente aqui. Logo, se você sair, essa é uma expressão que já usaram comigo, você caiu da graça. Perdeu a sua salvação. O dia que você voltar, você volta de novo a ser salvo. Além disso, tem muitas pessoas que acham que se você estiver dentro da igreja, no dia do juízo final, você vai ser absolvido só porque estava ali dentro. Mas isso não é bíblico. Por isso, nós não podemos achar que só porque nós nascemos na igreja, ou só porque os nossos pais são crentes, ou só porque nós fazemos parte da membresia de uma comunidade de cristãos, ou porque nós vamos a todos os cultos, que isso vai nos isentar do juízo de Deus. No final, cada um de nós vai responder por si mesmo. A segunda lição da reforma, vamos ler juntos? Todo homem é pecador por natureza e prática, e não se conforma à lei de Deus, pelo que só pode esperar a ira e a rejeição da parte de Deus. Você diz amém para essa frase? Deveria. Porque nós nascemos em pecado e nós praticamos o pecado. O pecado faz parte da nossa natureza, nós amamos o pecado. E nós praticamos o pecado mais até do que nós pensamos. Por isso as nossas boas obras não atingem o alto padrão da perfeição moral de Deus. Se você pensa que você vai ser salvo pelas obras, eu quero te desafiar a desistir e se render a Cristo, porque vai ser inútil. Nada do que você faça pode pagar a dívida do pecado que você tem contra Deus. Terceira afirmação da reforma, vamos ler juntos? A justificação é o ato judicial pelo qual Deus perdoa o pecador culpado, aceitando-o como justo e recebendo-o como filho. Então, nada daquela ideia, a igreja é um hospital, onde você mesmo toma um remédio e você melhora a cada dia. Nada disso. A justificação não é algo externo que você faz. E também não é algo que você sente. Ou não é um papel que você recebe assinado justificado. Você deixa lá na parede do seu quarto. A justificação é uma declaração de Deus. É Deus dizendo, você é justo por causa da fé que você tem no meu filho. Então, você não se sente justificado. Tem gente que vai dizer isso, mas eu não me sinto perdoado. Mas eu não me sinto justificado por Deus. O que eu faço? Quando a gente peca, a gente desanima, né? E a gente chega até, tem gente que até duvida da própria salvação. Sabe o que você faz? Você não se sente perdoado. Você crê e confia que foi perdoado. Você não se sente justificado. É uma declaração de Deus. Então você confia nessa declaração. Então se você não se sente justificado porque não consegue aceitar que é justificado, é uma incredulidade, é falta de fé no que Deus diz. Em quarto lugar, vamos ler? A fonte da justificação é a graça divina e não o esforço ou a iniciativa do homem. Não foi você quem buscou a Deus, mas foi Deus quem veio até você. A salvação é aquele prato de sopa que Deus estende para te dar. Não há nenhum mérito em você ao receber essa sopa. A glória da salvação é de Deus, a iniciativa foi dele,
mesmo quando você não merecia. Em quinto lugar, a base da justificação é a retidão perfeita e o derramamento do sangue de Cristo e não os nossos merecimentos. Então não há espaço nenhum para o orgulho na vida cristã. John Stott dizia o seguinte: ou você é cristão, ou você é orgulhoso. As duas coisas não dá para ser. A graça nos humilha e ela exalta a glória de Deus. Em sexto lugar, os reformadores afirmavam: o meio da justificação no presente é a fé em Jesus Cristo. Então não depende do tamanho da sua fé, mas depende de onde você deposita essa fé. Se você tem uma fé fraca e doente, mas coloca ela na obra do Cristo crucificado, você é justificado. E em último lugar, o fruto da fé, a evidência de sua realidade, é o arrependimento evidente e uma vida de boas obras. Então, se você diz ser crente, mas você não vive em arrependimento e não busca santificação e as boas obras, ninguém pode dizer para você o seguinte: você está indo para o inferno. Ninguém pode dizer isso. Sabe por quê? Porque só Deus conhece quem é crente de verdade. Mas segundo as Escrituras, eu posso e você pode dizer, nós podemos dizer para uma pessoa assim: desse jeito, certamente você não está indo para o céu. Porque quem está indo para o céu, o caminho para lá é um caminho de arrependimento, é um caminho de boas obras. Santificação. Eu quero concluir lembrando das palavras que abrem o catecismo de Heidelberg, em resposta à primeira pergunta. A pergunta era assim: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Olha a resposta. O meu único conforto é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço, em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Você diz amém para essa frase? Domingo que vem nós vamos recitá-la no nosso culto. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Jesus Cristo. Amém?